Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. O que te falta? Algo que compartilhamos na nossa experiência humana é que em algum momento em nossas vidas a falta vai nos visitar. Ela vai chegar com os dois pés na porta, sem pedir licença e nos atravessar. Diante dessa falta, muitos de nós podemos começar uma jornada incessante na busca de formas de tapar ou preencher esses buracos. Algumas pessoas podem pular de relacionamento em relacionamento, correndo do vazio da solidão. Outros podem passar um dia inteiro no celular como forma de não olhar para esse buraco e preencher com prazeres instantâneos. Em outros momentos, podemos nos sentir preenchidos, encontrar a parte que falta. A vida parece estar se movimentando para um caminho com sentido e empolgação, e de repente, aquilo que nos completava passa a cavar um buraco. E de novo, a falta aparece. Aquilo que fazia tanto sentido e nos completava toma uma outra forma e faz moradia em nós e forma novos nós. E hoje o episódio é sobre essa experiência, a falta. Eu sou a Marcela Viegas e hoje eu estou aqui com as minhas parceiras, Rai Oi, gente. e Jess. Oiê! E a gente vai bater esse papo aqui com vocês, cheio de nós. Então, meninas, assim, para a gente iniciar, por que a falta, o vazio, nos visita? Ai, gente, não me vem um outro lugar a não ser porque somos seres humanos e animais verbais, né? A gente tá num lugar na natureza que, de fato, a gente aprende, né? A gente tem a capacidade de aprender a colocar em caixinhas e a nomear, né? O que é bom, o que é ruim, o que está faltando, o que está preenchido, o que está, né, o que a gente tem de satisfação na vida. E nós somos os únicos animais na natureza que a gente tem consciência disso e que a gente nomeia, a gente classifica. E a gente tem essa habilidade de julgar, né? E julgar o que é uma falta, o que está faltando, o que há de vazio, o que há de perda na vida, é uma descrição, né? Tá faltando, tá ok isso daqui, por exemplo. É uma descrição. Vira um julgamento na medida que a gente coloca nas caixinhas de que é bom, é ruim, tenho que evitar isso, tenho que me distanciar daquilo, ou estar num lugar de dor significa que eu tenho que fazer algo para evitar essa dor, esse sofrimento, essa falta, por exemplo. Então, é uma visão muito voltada para a terapia de aceitação e compromisso, né, para a própria noção também da filosofia budista, o quanto que essas conexões, essas relações que a gente vai fazendo dos julgamentos, né? De que isso daqui eu tenho que evitar, eu preciso me distanciar, ou aquele outro estado, aquele outro lugar de preenchimento, de satisfação, é o que eu tenho que buscar o tempo todo na vida. E isso faz muito sentido para mim, e é o que me faz compreender por que que esse estado de vazio, de falta, visita a gente recorrentemente ao longo da gente estar vivo, né? Assim, se a gente é ser humano e se a gente está vivo, a gente vai experimentar isso. E, né, a ACT não é a primeira descrição disso. Eu me lembrei muito no início, né, da construção aqui do roteiro que a Marcela estava apresentando para a gente, do livro do Freud, né, O Mal-Estar na Civilização. Foi um livro que eu li lá na faculdade, ele já
se encantava e olhava muito para esse lugar da falta, da insatisfação do ser humano, né? Enfim, é algo que não tem muito para onde a gente correr. Todos nós passamos por essa cadeirinha, a gente senta nesse lugarzinho muitas vezes. Faz muito sentido, Raio, o que você está falando. E logo que a Marcela fez a pergunta, eu imaginei outras coisas, mas que eu acho que se complementam, assim. De imaginar não só o vazio, assim, nesse sentido da busca, até mesmo de sentido, né? Mas, assim, eu fico pensando que o tempo todo, acho que a gente já falou disso em outros episódios, o tempo todo a gente está descobrindo coisas novas, a gente tem novas vontades, novas expectativas, novas motivações, e aí a gente sempre quer mais. E aí parece que o que a gente tem nunca é bom o suficiente. E dá uma sensação de vazio. Ao mesmo tempo, a gente quer menos sofrimento, menos desconforto, a gente está querendo evitar. E aí a sensação de vazio também acontece, né? Então, acho que complementa um pouco o que você falou, mas de uma forma que também é um vazio muito presente, né? Eu acho que a vida mesmo. Total, assim, sabe que eu penso também o quanto esse vazio ele é necessário, considerando que ao mesmo tempo que ele é desconfortável, é a partir do momento que a gente encara esse vazio, essa falta, que muitas vezes a gente se movimenta, né? Assim, a gente pode paralisar por um momento, né? Não querer olhar para algum momento, mas vai chegar um ponto que a gente vai ter que olhar para esse vazio, se a gente quiser, né? De fato, encarar. E quando a gente está sempre nesse estado de preenchimento, né, ou a sensação de que está tudo preenchido, muitas vezes a gente vai vivendo uma vida no automático, né? A gente vai passando por tudo, a gente vai esquecendo o que é importante, e a gente não vai olhando para esses pequenos avisos, essas pequenas faltas que vão aparecendo. Mas me parece, eu penso, né, que é nessas pequenas faltas, ou nessas grandes faltas, nesses pequenos vazios, ou nos grandes vazios, que a gente começa a se movimentar. Porque é a gente olhar para a nossa vida a partir de uma nova perspectiva, é olhar com coragem para algo que é doloroso e perceber que é importante se movimentar para que esse buraco tome uma outra forma, sabe? Então, eu acho que é a partir dele que a gente também passa a desejar, a querer e a fazer diferente. Faz sentido? Faz muito sentido. E ao mesmo tempo me ocorre que não são todos os buracos que a gente precisa preencher. Então, quando você fala para mim isso, para gente isso, Marcela, assim, me vê o quanto que o movimento em busca, né, do preencher, do olhar para a falta, para o vazio, ele é importante na medida que, primeiro, é possível a gente preencher esse vazio. A gente precisa, primeiro precisa ver se a gente dá conta de fechar esse buraco. E se ele é importante estar fechado, porque na hora que a gente cuida em fechar um buraquinho, não tem para onde correr, outro vai abrir, Uhum, outro buraco vai abrir. Então, o lidar com a constante falta, tampa um buraquinho e aí abre outra goteira aqui, é importante que a gente exercite esse lugar de escolha. Eu vou me dedicar na vida em fechar esse buraquinho aqui agora. E o outro, ou outros que apareçam, vamos deixar gotejar um pouquinho, né? Mas agora eu estou cuidando desse, que é o que você está falando, Marcela, do se movimentar, se encorajar e se dedicar para uma falta que é uma falta que não dá para faltar. É uma falta que envolve algo mais básico, mais transcendente, mais valoroso, valioso mesmo, pensando em valores e propósito de vida. E quais são os outros que a gente vai deixar cair a bolinha e deixar gotejar. Então, é muito interessante esse tema, porque envolve uma postura de muita atividade no sentido de ser ativo na vida, de pegar as rédeas e escolher,
eu vou me dedicar nesse lugar aqui, ou então em poucos lugares aqui, porque não vai dar para segurar todas as bolinhas. Perfeito, e eu acho que isso tem muita conexão com a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, Rai, que é o seguinte: será que temos necessidade de deixar todos os nossos buracos tapados? E será que é possível tapar todos esses buracos? Porque é exatamente isso que você está falando, assim, de que parece às vezes que a gente quer deixar tudo tapado, né? Todos colocar o pé, a mão, a outra mão, e não tem nem mais mão para fechar todos os outros buracos. Então, a vida vai ter esses vazios, vai ter esses buracos, né? E como que a gente também encara a existência deles ali com a gente, a convivência deles com a gente, porque às vezes não tem como tapar, não tem mais mão para tapar. Então, como é que a gente convive, né, com esse vazio, com esse buraquinho ali que está incomodando, mas que às vezes ele precisa estar ali também, né? A gente quer tapar tudo. E quando um não está tapado, a gente está olhando só para o que não está tapado. E o resto que já está tapado ali, arrumadinho, vamos colocar dessa forma, a gente não está olhando. A gente vai deixando passar. Então, o que que vocês pensam assim sobre isso? Fiquei pensando, desde a sua primeira da fala anterior, né, antes dessa pergunta, assim, sobre se movimentar a partir do vazio, e eu acho que complementa muito olhar para o processo que é tapar os buraquinhos que a gente consegue tapar, como a Rayana foi falando. Não vai dar para a gente, talvez, dar atenção para todos eles. Dificilmente a gente vai conseguir, né? Mas enquanto a gente está ali dedicada a um, dois, alguns buraquinhos, a gente também pode vivenciar tanta coisa interessante. E acho que essa abertura ajuda, inclusive, a perceber os buraquinhos que estão abertos e que vão permanecer abertos. E como que a gente pode lidar com isso da forma que tá. Eu acho que é muito difícil, talvez impossível, a gente tapar todos eles. Daqui a pouco surge uma coisa nova, um desejo novo, né? Como a gente estava falando, uma motivação nova, um sonho novo, uma perda nova, um luto, enfim, tanta coisa pode acontecer e os buraquinhos vão surgindo, né? Mas tapar todos eles de uma forma que a gente não tenha mais a falta, o vazio, é, é desumano, eu acho. Eu costumo falar que nessa hora, né, que a gente olha e fala, nossa, a vida tá muito gostosa, tá muito legal, tá tudo tampadinho. Aproveita que já já acaba. É o tapar o Porque, sol com a peneira, né? Tá cheio de buraquinho, você tá fingindo ali que tá. ou Tá nem então fingindo, até você tá tá, achando. né? Ou então tá, a gente quer muito uma coisa e essa coisa parece que a gente conseguiu ali o que estava faltando, mas plim, já já surge uma goteira nova. Então, é o que é importante a gente ter clareza, que assim, se a gente está com essa sensação de que tá tudo ok, tá tudo, né? A gente está numa fase da vida que tá muito legal, muito gostosa, curte aí, porque é temporário. O problema é quando a gente quer esse lugarzinho o tempo todo, porque é uma falsa sensação mesmo, né? De estar bem o tempo todo. Não, não é que tá bem, né? Tá tudo preenchido, né? Tá tudo Uhum. satisfeito o tempo todo. Eu acho que é isso que a gente esquece, né? Que o vazio ele faz parte. E assim, podem ter momentos em que tá tudo fluindo sim, entende? Mas vai ter um momento logo depois que não vai estar tudo fluindo, que vai ter alguma coisinha, ou então várias coisinhas. E eu acho que às vezes a gente não tá tão aberto à experiência que é a vida, que é o tempo todo esse aparecer e desaparecer dos buracos. Uhum. A gente esquece que essa experiência, né? Que, gente, olha que insano a gente ter que o tempo todo ter que tapar o tempo todo todos os buracos. A gente tem que estar com tudo em ordem sempre. E se sai um buraquinho de ordem, acabou. Às vezes, a gente tem que lembrar e se relembrar, né, de que essa é a experiência de estar no mundo. A gente vai lidar o tempo todo com as faltas. E talvez isso seja, na verdade, importante para o nosso movimento, para o nosso olhar para as coisas e para o que é importante e para o que talvez não seja tão importante naquele momento também. Então, é a gente entender que existem dois lados da moeda, existe tudo que pode vir junto. Não vai vir só o legalzinho, o maneiro, o prazer, vai vir o desprazer, vai vir o difícil, vai vir o desafio, vai vir tudo junto.
E não quer dizer que porque tem o desafio, tem o vazio, tem o buraco, que está tudo 100% fora do lugar. Tem algo que pode estar, mas talvez seja importante de estar também. E um problema, eu acho assim, que você até mencionou no texto da introdução aqui de abertura do episódio, que é quando tem essa tentativa incessante de tapar os buraquinhos a qualquer custo, assim, né? Que daí a gente acaba se engajando em comportamentos que não ajudam muitas vezes, do tipo fugir muito para telas, que a gente falou até no outro episódio, né? Para celular, rede social, é, ou às vezes até mesmo achando que relacionamentos ou lugares em que a gente trabalha, ou contextos que a gente vivencia vão tapar buracos que talvez a gente esteja muito errado nessa percepção quando a função daquilo poderia ser outra, mais saudável, e não de tapar um buraco, necessariamente, né? Então, talvez Uhum. abra espaço para comportamentos muito mais de outros sofrimentos e outros buraquinhos difíceis de lidar do que tapar um buraco que já existe, assim. Nem sei se eu fui clara, mas fiquei pensando nesses comportamentos não tão saudáveis que muitas vezes a gente acaba emitindo nessa tentativa de tapar buracos. Perfeito, e eu fico pensando que muitas vezes a gente acaba terceirizando também para o outro, né? Ou para as É, relações. Então, assim, quando a gente começa a terceirizar para o outro essas faltas, ou encontrar no outro, né, o preenchimento desses vazios, que é tão comum a gente ver hoje, talvez, nessa sociedade, né, do Tinder, do passa para o lado, esse eu não quero, super like naquele, no outro não. É, e o quanto às vezes a gente está passando, passando e passando para tapar um vazio e a gente nem está olhando, na verdade, para o vazio, a gente só quer tapar. Deixa eu só tapar, esconder, eu quero só arrumar isso aqui, mas e se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, talvez, para aquele vazio ali, né? Assim, percebe que às vezes a gente coloca muito no outro, né? A resolução disso, a retirada disso, e até que ponto isso é saudável, ou até que ponto isso só aumenta mais esse buraco também. Nessas tentativas de tapar, de fugir, a gente acaba cavando ainda mais esse buraco que a gente nem percebe, né? Então, como é, né, para vocês olhar às vezes para essa perspectiva, né, que acontece muito na nossa sociedade hoje de terceirizar para o outro, terceirizar para um relacionamento, para uma relação, o tapar desses buracos? Esse é um processo que pode ser comum, dependendo da forma como a gente acaba aprendendo a lidar nas relações, né, que a gente tem. Mas aí eu sempre me direciono para a parte da atenção plena, né, do se perceber, do se observar, do se conhecer, do se perceber fazendo o que se faz, do que é um padrão no nosso movimento de viver mesmo, né? E isso vai se repetir, né? Se fizer parte da nossa forma de viver, isso se repete muitas vezes em muitas relações, né? Então, esperar que o outro me supra ou me permita alguma coisa, ou supra uma necessidade, uma falta. Ou então o contrário, né? A gente esperar que o outro não tenha buraquinhos, que o outro não tenha nenhuma goteira, né? Que o outro seja muito bem resolvido ou muito bem resolvida com alguma coisa. E aí entram as expectativas e os pontos cegos aí da nossa vida. Mas sem um processo de descrição, de percepção, de atenção para o que eu estou fazendo, para o que o outro está fazendo, o que está acontecendo na vida, a gente não consegue ter um olhar crítico e desenvolver alternativas para lidar com as nossas faltas e também saber lidar com as faltas do outro, que com certeza terá, né? Que com certeza vai apresentar dificuldade, faltas, e às vezes a gente levou uma jornada inteira para tampar um buraquinho nosso, e a gente olha e fala, ué, mas é só tampar aí o seu, lida aí com isso, né? Fico pensando muito na hora que eu estou atendendo casais, né? Que a Marcela estava trazendo essa questão no relacionamento amoroso. O quanto que alguns problemas para uma parceria acaba sendo muito simples,
para outra pessoa resolver. Mas, né, tem toda uma história de vida, tem todo um processo em que foi tranquilo, foi fácil aprender uma determinada postura, por exemplo, mas para outra pessoa não. E às vezes a gente cobra a outra pessoa, né, que a gente está junto, não só num relacionamento amoroso, mas às vezes numa amizade. É, e eu coloco a gente porque eu também me vejo nesse lugar muitas vezes de exigir do outro e exigir de mim alguns pontos, né? A gente fala isso também na nossa amizade, né? De que não tem problema em algum momento a gente faltar, a gente falhar, a gente se perceber fazendo algo que não gostaria. E se a gente tiver em alguma relação, gente, isso vai estar presente, porque, como a Marcela estava falando, é algo fluido. Então, a gente vai tanto acompanhar a nossa falta, como os nossos preenchimentos, e às vezes acompanhar quem estiver perto da gente, o outro lidando com as faltas, o outro lidando com os preenchimentos, e muitas vezes, que também dói muito, é acompanhar o outro que está perto da gente, tampando outro buraquinho e deixando o nosso, a nossa relação, a Uhum. nossa necessidade gotejar. É. E às vezes dá uma série de um monte de incômodos, né, na gente, porque caramba, o outro não está me priorizando, a outra pessoa Uhum. não tá me valorizando, não está, enfim, é isso mesmo, e a gente também tem esse direito de virar e falar, olha, desculpa, mas você não é prioridade agora, nem precisa se É. desculpar com isso. Faz parte da vida para você, faz parte da vida para mim. Tanto você pode me despriorizar, como eu também posso. E às vezes é só um momentinho. Às vezes não, né? Eu estava até revivendo um episódio de como andam as nossas amizades, que até indiquei para cliente esses dias. Porque é sobre isso, às vezes a relação vai dar um pause, às vezes é um stop, às vezes a gente só vai se ver depois de um tempo, e é isso. Eu acho que é muito isso, assim, esse movimento que a gente está falando das faltas, e a gente esquece que o outro também tem faltas, né? E é exatamente o que você falou, Rai. Às vezes o outro tá cuidando de outros buraquinhos que não é o nosso. E aí vem frustração, e aí a gente fica, né, querendo muito que o outro olhe para o mesmo buraco que a gente. E muitas vezes vem a desconexão com isso. E não do outro, mas da gente também, né? Porque a gente deixa de olhar pra gente, passa só a olhar por que que o outro não tá olhando pro mesmo buraco que eu tô olhando? É pra gente estar olhando pro mesmo buraco. O que que é isso? E quem disse que tem E que ser assim, né? exato, exato. Então é um controle, né, assim, das coisas, do outro, das escolhas o tempo todo. E a gente não, às vezes, deixa fluir. Às vezes a gente não lembra, né, que de olhar para a gente, de olhar, de se autoconhecer também, né, diante desses vazios, desses buracos, e olhar para outras coisas que estão acontecendo também, né? A gente fica nessa visão rígida, assim, é só uma direção, é só isso aqui. E isso me faz lembrar de clientes, às vezes, que chegam em sessão falando, mas está tudo bem, está tudo ótimo. Por que que eu estou sentindo isso aqui? Por que que isso aqui, esse pedacinho aqui, não tá legal? Por que que isso aqui não funciona? Está tudo funcionando, mas isso aqui não. Entende? Então não tem um olhar, às vezes, de sim, às vezes não vai estar tudo 100%, não vai estar tudo preenchido, não vai estar tudo fluindo. Mas mesmo assim, dá para a gente experienciar a vida com isso junto, né? Dá para a gente dar os próximos passos com tudo isso junto e misturado. Às vezes é um controle assim de perfeição das coisas no lugar, né? Assim, uma alta exigência de que tudo esteja num lugar X, Y e Z, e quando uma coisinha não está, todo o resto às vezes é invalidado, não é visto, é deixado de lado, ou não tem o valor que teria, porque tudo tem que estar ao mesmo tempo dessa forma. Então, quando a gente fala desses buracos, eu penso muito na palavra controle também, né? Dessa rigidez, dessa questão de tem que ser assim.
Mas a gente tem que perguntar, mas você quer que seja assim? Ou você está fazendo isso para quem? Por quê? Por que que tem que ir desse jeito? Porque bom, tem muitas possibilidades entre o ir e o não ir. Você está aberto a todas elas também? Isso que você está falando, primeiro, né, a Rai falou e eu fiquei caladinha aqui. Foi terapêutico, eu fiquei só pensando. E aí você falando complementou um pouco também. Talvez o que eu possa contribuir agora. Mas assim, é, na verdade é um ponto de atenção que me traz, assim, porque faz muito sentido quando a Rai comenta dos momentinhos em que a gente escolhe prioridades mesmo. E isso envolve despriorizar alguma outra coisa em algum momento, por alguns instantes, enfim. E eu também olho muito para o que você falou, Marcela, de quando isso se torna uma exigência desnecessária só para que a gente mantenha ali as coisas como a gente acha que elas deveriam estar, né? Só que aí, por que que eu acho que é um ponto de atenção, assim? Pensando muito até em relações, quando a gente desprioriza coisas, mas não só. É como se isso, a gente tivesse que ter um cuidado para que isso não virasse uma justificativa para comportamentos um pouco mais, não só de despriorizar, mas de despriorizar e machucar ou ter comportamentos violentos ou agressivos, ou, enfim, quaisquer outros comportamentos não legais, né? Que às vezes existem nas relações, tendo em vista outras prioridades. Para que isso não vire uma desculpa, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, sabe? Sim, às vezes a gente vai Uhum. despriorizar, mas é diferente a gente despriorizar porque tem outras coisas importantes ou urgentes acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, isso não é justificativa para também a parte despriorizada se ausentar de impor Uhum. limites, de se cuidar naquele momento, né? E aí é cada um com seus buraquinhos nesse momento, na verdade, né? Fiquei pensando Uhum. nisso. Me ocorreu aqui sobre o controle, né? Que a Marcela estava falando do quanto que essa parte de se frustrar, de observar um controle, né? Da rigidez do olhar, como que muitas vezes vem uma tentativa da gente controlar que falta que vai aparecer, que falta que a gente prefere ter. E muitas vezes as faltas vão surgir sem a gente prever, sem a gente escolher, entendeu? Que bom se a gente tiver um momento de escolha, né? Eu prefiro despriorizar isso e priorizar aquilo. Mas vão ter faltas que vão surgir de formas inesperadas, né? E aí, tanto da gente quanto do outro. E é importante a gente lembrar que muitas faltas, muitas dores, muitas perdas, a gente não vai prever, a gente não vai controlar e a gente não vai esperar. E aí não tem jeito. A gente vai sentir uma dor diferente, a gente vai sofrer diferente e a gente precisa sentir essa dor e esse sofrimento de um jeito reconhecendo que está ali presente, né? Sem se distrair ou tentar se alimentar a todo custo de algum jeito, né? Se distrair mesmo. Então, lidar com o imprevisto, das faltas imprevistas, eu acho que isso é importante a gente lembrar. Nossa, total, né? E eu penso assim que na vida normalmente elas são bem imprevistas mesmo, né? Assim, ela vem com uma imprevisão que, nossa, pega a gente de um jeito que, caramba, como eu vim parar aqui, né? Às vezes é desse jeito que ela aparece. E aí você fica, caramba, que parece que tava ali, eu não olhei, né? E realmente acontece. E eu lembrei desse livro que você falou, aí no início do episódio, né? A falta que a falta faz, que para quem não leu, tem um vídeo da Jude Jutz que ela lê esse livro, né? Muito, muito legal esse vídeo que ela fez. E tem uma parte que o personagem principal, que é a Bolinha, ele encontra a parte que faltava, né? E aí ele começa a rodar muito rápido que ele nem vê as coisas passarem, que eram coisas que ele amava muito, como ficar com a borboleta, apreciar o céu, falar com a florzinha e tudo mais. E ele deixa de olhar para tudo isso porque ele está preenchido daquela falta que era um vazio que ele sentia. E aí depois ele percebe que aquilo que fazia sentido deixa de fazer sentido para ele, né? E no final ele volta a se conectar com outras coisas que vão tapando outros buraquinhos que foram surgindo. Então, gente, esse livro
é um aprendizado assim sobre a vida. Me faz chorar toda vez que eu leio esse livro, porque você pensa em várias partes assim do que a gente está passando naquele momento, às vezes, né? Então, é um livro que vale muito a pena. É um livro para todas as idades e é um livro que é muito reflexivo e simples, né, na forma de comunicar. Então, é isso, né? Às vezes a gente está se atropelando também com querendo tapar vazios e o que era importante vai passando pela gente, a gente nem olha. Sobre isso, Marcelinha, eu também super indico esse livro, tanto a falta que a falta faz, quanto o segundo, que agora eu não vou lembrar o nome. O nome do livro é A Parte que Falta Encontra o Grande O. Isso, obrigada. Gente, são os dois livros, realmente, eles são transformadores, reflexivos e, enfim, leiam, só leiam. E assim, gente, pensando que essa falta pode vir do nada, pode vir, né, sem a gente prever, controlar tudo que a gente estava falando aqui. Que dicas, ou então, que reflexões vocês podem trazer aqui para quem está ouvindo a gente, né? Para talvez enfrentar ou estar neste momento em que a falta está talvez gritando muito. Então, a terapia, porque brincando, mas é verdade que um ponto que faz muita diferença é quando a pessoa tem uma clareza também de quais buraquinhos existem, quais já existiram, o que que ela faz que tapa buraquinhos, o que que ela faz para cuidar dos buraquinhos abertos. E quando a consciência desses fatores que a gente vem falando nesse episódio, ela é mais clara mesmo, fica um pouquinho mais possível a gente fazer as escolhas que a gente mencionou também, né? Escolhas do que priorizar e de como fazer também. Não que a terapia vai resolver tudo isso, né, gente? Mas abre um caminho que permite esse olhar, permite essa observação, permite o desenvolvimento de repertório, permite a aceitação e tantas outras coisas que vão auxiliar nesse caminho, né? Então, falei brincando, mas não é brincadeira, de verdade é uma dica que eu acho que é valiosa. Não, sem dúvida. Eu pensei em três possibilidades de dicas, mas as três, elas são muito bem visualizadas, treinadas e aprendidas num processo terapêutico para quem está disposto, né? Então, a primeira é em relação a não viver, não se restringir e não restringir a vida, não restringir a própria existência à falta, como também não restringir a vida como falta, né? Então, é a gente olhar e ampliar um pouco o olhar, expandir o olhar, que não há só falta. Existem outras coisas participando da sua existência. A primeira, né, que a gente pode pensar, né, quem está ouvindo pode até achar, nossa, que visão romântica, mas não é, é bem verdadeira, que assim, gente, a gente está vivo. Então, assim, para a gente estar vivo, tem tanta coisa acontecendo que a gente nem tem muita noção, assim, em relação a órgãos funcionando, células trabalhando, enfim. É um dia que a gente acorda e abre o olho, já tem um motivão para além de outras faltas, né? Então, enfim, a gente pode expandir para outras coisas, né? E quando eu penso nessa expansão de olhar, é muito mais lembrando que a inclusão da falta na nossa vida, ela vai fazer parte. Cabe faltas, buracos e goteiras na vida, ao invés da gente querer excluir as faltas e os buracos. Então, a primeira dica, assim, realmente seria o expandir a vida para além de falta, para além de buracos, para além de, né, problemas a serem resolvidos. A segunda dica é muito mais se voltar para como se tratar num momento de falta. Visto, por exemplo, que está faltando uma coisa, né? Tô sentindo um vazio. Não vão ter buracos que não tem como tampar, não tem como lidar com vazios, né?
Um buraco mais extremo que eu consigo imaginar é a perda de alguém muito importante, né? Lidar com a morte é um vazio que não tem, né? Minha avó, minha mãe falam muito isso, assim, para a morte não tem como resolver, a gente tem que lidar com essa dor, com essa perda. Então, como é que a gente vai se tratar para vazios, com vazios, que a gente precisa só lidar? Uma alternativa é a gente investir nos processos de autocompaixão. Como que a gente consegue se tratar, se conviver e perceber que eu estou num momento de dor, né? Como que eu posso cuidar de mim numa goteira, convivendo com uma goteirinha ali, né? Água caindo, barulhinho incomodando, sempre lembrando que está faltando alguma coisa ali, tem um buraco existindo. E não vou ficar me delongando aí, porque tem um longo processo de desenvolvimento de autocompaixão. São vários comportamentos que a gente pode ter com a gente mesmo a partir disso. E, enfim, é um processo longo. Outro processo longo, que é a terceira dica, é a forma da gente comunicar a nossa falta. Não se ver sozinho mesmo. É a gente saber participar para outra pessoa do nosso lado, para quem é íntimo, para quem é importante para a gente verbalizar, olha, eu estou num momento difícil, tá faltando uma coisinha aqui para mim. E esse lugar de não se ver sozinho e não se ver performando, né? Eu estou bem, eu estou o tempo todo com todas as bolinhas no ar, é fundamental para a gente também se sentir aceito numa relação, mesmo faltando algo. Eu estou falhando com você, eu estou vendo que eu estou falhando com você, e mesmo assim o outro escolhe estar ali com a gente, mesmo assim a gente tem valor para o outro, mesmo com buracos, mesmo com goteiras, com vazios e com faltas, porque a gente não é só isso. Aí volta para a primeira dica, né? É o olhar para a gente, e muitas vezes, gente, na verdade, muitas vezes não, eu como analista do comportamento, não tem como a gente aprender a fazer isso sem outra pessoa. Não vai, esse olhar de se aceitar com vazios e buracos e perdas e falhas e faltas, a gente não vai desenvolver sozinho, é na relação com outras pessoas. São outras pessoas, primeiro, aceitando a gente com as nossas falhas, buracos, defeitos, seja lá o nome que você quiser dar, é que a gente vai começar a abrir um espaço para a gente existir do jeito que a gente tiver que existir. Enfim, era isso. Falei demais. Não, dicas valiosíssimas. E enquanto você estava falando, né, eu tinha pensado muito sobre isso que você tinha falado, Rai, assim, de a gente ficar com um olhar muito rígido às vezes, né, para uma coisa só e não ampliar esse olhar para outras coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que seria importante a gente pensar também que quando a gente se perceber nesse olhar de insistência em um local só, para só um pouquinho e se questiona. Para que que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? E a serviço de que eu estou fazendo isso? Com uma forma de talvez você refletir um pouco mais sobre algumas ações e escolhas que estão sendo feitas por aí ultimamente, né? O processo talvez de autoconhecimento seja muito importante, que nem a Jess estava falando, né, em relação à própria terapia. Mas podemos nos questionar também ao longo da nossa vida, né? Assim, tá, o que que está me levando a ir para esse caminho então? Criar uma consciência, né? Tá, nesse momento eu estou fazendo essa escolha por conta, escreva, fale o que fizer sentido aí na sua vida agora. Então, um momento de talvez a gente sair desse desespero de tapar buracos ou fugir de buracos também de forma excessiva e se questionar, tá? Para quê? Por quem? A serviço de quem? Entende? Uma forma da gente talvez criar um olhar um pouco mais de observador diante disso tudo que está acontecendo na nossa vida e vai continuar acontecendo. Acho que é por aqui que a gente termina hoje, né, meninas?
Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube e estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal e clique em gostei abaixo do vídeo. Se estiver pelo Spotify, avalie o nosso podcast, dá umas 5 estrelinhas ali pra gente, se fizer sentido para vocês. E não esquece de seguir a gente também no Instagram e no TikTok, @NósNaReal. Lá a gente está trazendo ainda mais conteúdos. Quero agradecer a companhia das minhas parceiras hoje, foi uma delícia estar aqui com vocês. E bora olhar esses vazios, esses buracos e se abrir talvez um pouquinho mais para eles. Tchau! Vamos. Tchau, tchau. Beijos. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.